Queria saber, a primeira pergunta, lógico, né? Como é que você recebeu essa notícia? Como foi o teu dia de... Primeiro, acho que você recebeu a informação do Filipão, olha, estou recebendo uma proposta, estou indo, aceitando, quer vir comigo? Pelo menos as informações foram essas, e você, não, vou ficar no Atlético. E logo depois, a informação de que você seria demitido. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Roger. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Dodô, Ricardinho, Caio. É uma honra estar presente aqui. Então, dentro disso, o acontecido eu encaro com naturalidade nesse momento. Para mim, como treinador, eu saí pela porta da frente, primeiramente, de cabeça erguida. E tudo isso aconteceu em questão de 3 horas. Almoçamos eu, professora, o diretor Márcio Lari e a comissão técnica no CT. À 1h30 o professor foi para a sala dele. O professor é o Filipão. O professor Felipe, isso. Pós-treinamento manhã. Isso, pós-treinamento pela manhã, exatamente. Almoçamos juntos, após o almoço o professor Felipe e o Márcio Lari foram para a sala deles, nós fomos para a nossa sala preparar o treino do próximo dia, e quando eu estava na minha sala da comissão, o professor me chamou e me comunicou que ele tinha acertado com o Atlético Mineiro para ser o treinador, e aí ele colocou em pauta se eu gostaria de voltar a trabalhar com ele como auxiliar. Eu prontamente agradeci o convite, mas falei que eu iria ficar no Atlético como treinador principal, porque nós estávamos em 3 competições, e eu até cravei para ele, nós vamos ser campeão de uma, porque nós temos um plantel muito bom e o trabalho está sendo bem feito e nós vamos ser campeão. Ele me parabenizou pela atitude que eu tive, me desejou boa sorte, e eu também desejei boa sorte para ele, né? Lógico que eu fiquei surpreso, e pronto. E aí a gente encerrou, ficamos conversando ali, eu fui para minha sala, e aí 1 hora... E em nenhum momento, pós essa conversa, passou pela sua cabeça, pô, tá saindo o cara que me colocou aqui como treinador, acreditou no meu trabalho, de alguma forma era um escudo para mim, né? Sim, sim. Em nenhum momento, pô, acho que pode ter alguma dança também por aqui diante desse posicionamento do Filipão. Porque na verdade, eu não tive nem tempo para pensar nisso, né? Eu fui pego de surpresa, como todos foram pego, né, de surpresa, então eu não consegui. Quando eu recebi a ligação do nosso CEO Alexandre Matos, que está na Espanha, que estava na Espanha e continua lá, aí caiu a minha ficha. Quando eu olhei a ligação dele, e foi isso que aconteceu. Daí ele ligou. Dancei. Aí ele me ligou, ele falou assim, Paulo, eu tô te ligando aí para falar que... Aí ele falou, contextualizou, né? Mas me desligando do clube, porque eu fazia parte, e é verdade, eu fazia parte do projeto Filipão, né? Como diretor técnico do Atlético, eu fazia parte desse processo. Foi ele que me indicou, após ele ter parado de ser treinador, indicou meu nome, o presidente, o clube aceitou. Então, como eu fazia parte desse projeto, automaticamente o Filipão saindo, eu estaria saindo. Eu prontamente entendi, compreendi o momento, agradeci a oportunidade e pronto. E eu agora sigo meu caminho como treinador, solo. E Roger, sou muito grato a tudo que o Atlético me proporcionou nesses 7 meses que eu permaneci como treinador. Eu também acho que o Atlético tem grandes possibilidades de chegar e conquistar pelo menos um grande título. Mesmo com a saída do Vitor Roque? É isso que eu ia falar, mas esse Atlético que a gente tem hoje. Você está fora com 73% de aproveitamento, né? Ou seja, vivo em todas as competições. Tem a notícia de que muito provavelmente vai acontecer o acerto do Vitor Roque com o Barcelona, e esse é o motivo do Alexandre, inclusive, estar em Barcelona. Sim. Né? A gente tem ali até os seus números, 36 jogos, exatamente, 25 vitórias, 4 empates. 7 derrotas. 7 derrotas. Mas eu acho que você sai por cima, porque fica muito clara a mensagem que nós recebemos da imprensa, e acho que o torcedor também eles não contavam com a saída do Filipão, e o Filipão saiu uma represália, como ele que te trouxe, e você sai junto. É essa a leitura que você faz também? Pode ser assim, sabe? Eu não chego a falar assim, represália, assim, sabe? Eu acredito que isso faz parte do contexto. Eu respeito muito e compreendo muito a atitude do Atlético nesse momento, assim, sabe? Conhecendo como é o Atlético, um clube muito bem estruturado, com uma estrutura fantástica, com
grupo de pessoas lá fantásticos. Então, assim, automaticamente, não dá para dizer, eu acho que represália é uma palavra muito forte, assim, sabe? Eu acho que, como eu cheguei com o professor Felipe, primeiramente como auxiliar, depois ele patenteou meu nome fui como treinador. Deu certo como treinador os primeiros 7 meses. Nós somos campeões invicto paranaense, como vocês falaram, essa campanha aí, com todas essas vitórias aí, uma série de coisas. Automaticamente, quando o professor se desligou do Atlético para ir para um rival, automaticamente o clube pensou que eu, por estar junto dele, ter chegado junto com ele, também deveria ir. Então, assim, eu não tenho mágoa nenhuma com o Atlético, bem pelo contrário, não lamento nada. Para mim, nesse momento, eu só tenho que agradecer esse momento que eu tive. Foi um aprendizado enorme que eu tive, saio pela porta da frente. Sou muito grato ao Atlético, ao presidente Petralha, ao CEO Alexandre Matos, à direção, ao professor Luiz Felipe, a todo o grupo de atletas que tem lá, que são muito bons, a toda a estrutura. Porém, a gente sabe como é que é a vida e sigo o meu caminho agora como treinador solo e em busca de novos horizontes. Dô, desculpa, eu sei que você quer falar. Só para ficar claro para a galera de casa, eu acho que quem quebrou o vínculo, quem teve uma atitude inesperada foi o Filipão. Eu não estou criticando o Atlético Paranaense não, tá? Eu acho que ele fazia parte de um projeto em que você era o cara mais importante como treinador, ou um dos caras mais importantes por fazer parte do campo, e quem mudou a ordem das coisas foi o Filipão, que voltou atrás numa coisa que acredito eu que o Atlético tenha sido pego de surpresa também. Fala, Dô. Não, a questão toda, a gente entende, o Paulo, na forma, ele é um técnico do futebol brasileiro hoje, tem que respeitar, ainda mais o Atlético Paranaense, que a gente sabe que tem uma estrutura excelente. O que eu não entendo é como um treinador como o Paulo, o trabalho que ele fez, o aproveitamento que ele tem, o Atlético muito bem. A gente estava falando até a palavra que o Paulo usou de quase uma sacanagem, não é sacanagem, mas também não é profissional. Porque eu parto do princípio que se o treinador está fazendo um bom trabalho, se fosse ao contrário, o Atlético manda o Paulo embora do nada, o Filipão sentia o direito de falar, pô, peraí, você mandou meu treinador que eu fiz aqui, apostei que está com esse rendimento, eu também vou sair. Mas ao contrário, sinceramente, eu não entendo porque o Atlético abriu mão do Paulo, a não ser, o Paulo pode falar pra gente se tem alguma coisa além daquilo que a gente viu do trabalho dele. Não tem nada não. Bem pelo contrário, assim, um trabalho com 73% de aproveitamento em 7 meses, como foi falado pelo Roger aí com a campanha que nós fizemos, nós eliminamos na Copa do Brasil o atual campeão brasileiro. O atual líder do Campeonato Brasileiro. Nós classificamos na Libertadores, no grupo, que é o considerado grupo da morte, com uma rodada de antecedência. Eu saí o Atlético hoje no Campeonato Brasileiro está em 7º lugar, 2 pontos atrás do 4º, que é o Atlético Mineiro, inclusive. Entendeu? E sendo campeão invicto paranaense após 87 anos. Um título invicto. Que é por isso que eu não entendo. Então, você está entendendo? Pois é uma situação assim, mas eu volto a falar, eu compreendo, eu sou muito grato à oportunidade que o professor Luiz Felipe me deu, desses 5 anos que eu trabalhei com ele como auxiliar, de ter indicado meu nome no Atlético como treinador principal, pelo Atlético ter bancado isso, ter confiado isso, e eu fiz o meu papel. Como treinador, eu deixo o clube bem encaminhado nas 3 competições que está disputando, campeão invicto do campeonato que já acabou, e pronto. E torço muito para que o Atlético continue nessa trilha de vitórias. Torço muito também para o Wesley Carvalho, que é o interino, que é o auxiliar do clube, que assumiu interinamente, que ele possa também dar continuidade a esse trabalho, porque foi um cara muito bacana comigo, muito leal, tem bons métodos também de trabalho, e torço muito pelos jogadores que lá estão, para que eles possam, dentro do seu perfil, dentro da qualidade tática, técnica e individual deles, possam dar contribuição para que o Atlético siga o caminho das vitórias. Qual foi a decisão que mais te surpreendeu, a do Felipão ou a do Atlético? Eu fui pego de surpresa pelas 2 situações, né? Porque em uma hora eu fui comunicado que o professor me comunicou que ele estava saindo para ser treinador, e aí 45 minutos depois eu fui comunicado que eu estava sendo desligado. Então eu fui pego pelas 2 situações surpresas. Porém, eu como parte integrante desse assunto,
que eu posso fazer? O que me deixa leve é que eu saí com o meu dever cumprido como treinador. Deixei o clube muito bem encaminhado em todas as competições que ele está disputando. E mais, Ricardinho, e tu, e a gente sabe aqui como é, todos somos ex-jogadores de futebol, a gente sabe como o ambiente que é formado dentro do futebol faz parte e tem muito poder de decisão. E o ambiente que nesses 7 meses que eu construí dentro do clube, não só com os atletas, mas de todo o clube, com o staff, com o grupo de colaboradores que lá estão, com os cortadores de grama, com o pessoal da cozinha, foi um ambiente muito bacana. E é isso que me deixa tranquilo e feliz. Ô Turra, a gente está falando muito dos seus números, das fases que o Furacão alcançou nas suas mãos, mas esse relacionamento também não foi totalmente mil maravilhas, né? E isso eu te falo porque até me chamou a atenção. O primeiro jogo que eu fiz do Atlético no ano foi contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E a gente estuda, a gente teve pouco acesso ao Campeonato Paranaense, porque as imagens difíceis de achar, né, onde estava passando, aqui ou acolá, outros tantos campeonatos passando simultaneamente. E o resultado final, as finais, a gente conseguiu acompanhar e eu chego para fazer os estudos da semana para o jogo contra o Atlético Paranaense, vi que você estava sendo pressionado, que o torcedor estava te cobrando. Na transmissão, a própria Nádia traz essas informações. E pós-jogo que vocês ganharam, muitas perguntas relacionadas a esse assunto, né, dessa pressão. E passa-se o jogo do Flamengo, vem Copa do Brasil, jogo contra o Botafogo, a mesma história. Voltei a Curitiba, a mesma história. E o Turra pressionado, e o Turra, o torcedor cobrando. Falei, cara, o que está acontecendo? E, obviamente, as informações captadas era de que o torcedor esperava que o elenco poderia entregar um futebol mais vistoso, um futebol mais ofensivo. E aonde eu quero chegar? Essa sua ruptura, pelo menos a informação que você está nos dando agora, que há uma ruptura, não de relacionamento, né, mas profissional entre você e o Filipão. A partir de agora você se torna treinador principal de carreira solo. Está aberto às propostas que vão chegar agora na tua mesa. Está no mercado. Está no mercado. Essa ruptura pode ser benéfica para você? Porque em uma das coletivas que você deu, você usa até a palavra estagiário, que algumas torcedores usavam. Estagiário. Porque você tinha o Filipão por trás e muita gente dos torcedores imaginava que, de alguma forma, ele poderia interferir no seu trabalho, diretamente nas suas escolhas, nos seus treinamentos e tal. Diante desse cenário, você acha que isso pode ser positivo para você alcançar esse voo solo como você quer e implementar realmente o seu trabalho, que já vinha sendo implementado? Nós que jogamos, a gente sabe que o trabalho é 100% autoral teu, do Atlético Paranaense. Porém, sem esse escudo do Filipão que te colocou ali, você acha que isso pode te ajudar a realmente se posicionar como treinador principal? Roger, primeiramente, assim, para mim, como treinador jovem, de uma safra jovem, nós estamos falando do Ancelotti, que tem 62 anos, que já ganhou tudo e mais um pouco. Eu, como brasileiro, eu me sinto muito orgulhoso em ter como referência o professor Luiz Felipe Scolari e ter recebido o convite em 2017 para trabalhar na comissão técnica dele na China e depois voltando para o Brasil. Ponto. O que aconteceu nesse momento do Atlético, a torcida do Atlético é muito exigente. E não é só comigo como treinador. Com os jogadores, não é só comigo agora como treinador, já foi com o Carille que lá esteve, já foi com o Valentim, já foi com o Thiago Nunes. É a característica da torcida do Atlético. Porém, é uma torcida muito vibrante que em casa impõe um ritmo, impõe um inferno do bom sentido para o adversário, que é... Uma atmosfera espetacular. Então, assim, essa pergunta de que agora eu estou saindo... Nesses 7 meses, o professor não deu uma ordem para mim, tu tem que colocar esse ou tu tem que tirar esse. Nunca ele falou. Ele sim, como diretor técnico, como meu amigo, ele me aconselhou.
Se eu acatei ou não mudou nada o nosso relacionamento, sempre profissional e de amizade. Então, assim, a partir de agora, eu sigo o meu caminho como treinador principal, sem o escudo do professor Felipe, mas eu sigo um caminho onde que estou muito bem preparado, porque quem não gostaria de estar se preparando num grande clube como o Atlético Paranaense, com um escudo, com um cara que ganhou tudo e mais um pouco no futebol mundial, como o professor Luiz Felipe Scolari. Um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. E mundial, né? Então, assim, dentro disso, até propriamente os jogadores do Atlético que lá estão, muitos já deram entrevistas lá para a imprensa de Curitiba, principalmente, falando que a minha maneira de jogar era totalmente diferente da maneira do professor. Totalmente diferente. Porém, a gente sabe que existe uma herança que, como tu falou, é a questão do estagiário, essas coisas assim. Isso não me diminui em nada. Mas te incomodava? Não me incomodava. Bem pelo contrário. Perguntas nas coletivas, esse embate de torcida, imprensa, ali não te incomodava essa questão? Nunca me incomodou, Roger, e a prova disso são os resultados. Porque se me incomodasse, por exemplo, eu não tive nenhum desafeto, nenhuma discordância nas entrevistas que eu dei lá após jogo ou véspera de jogo com a imprensa, não só de Curitiba, mas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil todo. Eu nunca me incomodei com isso. Tu vai falar assim, tu ficava feliz? Lógico que não, mas cada burro que era chamado de lá, cada palavra que era, para mim me dava força e me dava convicção. É um bom preço que eu estou pagando, sou um treinador jovem, estou substituindo um grande treinador, sei do tamanho do Atlético e da minha responsabilidade, mas os números estão ao meu favor. Sim.